dedica, se desdobra, estuda. É isso que eu quero para minha vida. Quando você alcança, chega lá, aí alguém começa a te perseguir, o ambiente muda. Aí quando o ambiente muda, de repente você começa a ouvir uma voz dela: acho que você não era para mim mesmo, não. Acho que eu estava enganado. É isso que eu quero. Estou tendo perseguição demais. Por quê? Porque o ambiente, meu Deus, quer ver outra coisa? Você está apaixonado, relacionamento, apaixonado. Você sonha, projeta, namora, noiva, casa. Aí depois que casa, começa a vir as dúvidas. Com todos nós. Aí o inimigo vem e sopra no seu ouvido: ah, acho que não é ela que é a sua amada. Aí sopra no ouvido da esposa: ah, acho que não é ele que era o seu escolhido. Por quê? Porque o ambiente ele quer manipular, ele quer matar a sua decisão. Aquilo que você batalhou, que você sonhou, que você gastou tempo, que você investiu oração, que você investiu busca, que você investiu capacitação, sabe disso? Toda decisão minha e sua exige capacitação. Eu quero ser um técnico de informática, você tem que estudar. Eu quero ser um pregador, você tem que estudar. Eu quero ser um engenheiro, você tem que estudar. Eu quero ser um médico, uma médica, você tem que estudar e muito. Exige dedicação, capacitação, para que você rompa naquela decisão que você tomou. Aí quando você chega lá, as tempestades começam a vir e começam a falar assim: ah, não é isso que era para você, não. Não é isso que era para a sua vida, não. Se você, se eu, se nós não tomarmos cuidado, a gente chuta o pé no balde, como se diz. Vai embora. Larga o chamado, larga a família, larga o trabalho, larga tudo por causa de uma tempestade. Os discípulos ainda lembraram. Tem uma grande diferença aqui, irmãos, porque aqui eles seguiram Jesus. Não foi fácil lembrar quando a gente está seguindo alguém. Quando a gente está seguindo alguém, a gente sempre marca aquela pessoa. Você já andou num comboio de carro? Às vezes você marca a placa, você marca um adesivo, não é assim? Aquele irmão está aí na minha frente ali, você marca um adesivo, uma pompinha ali, um peixinho, né? Estou seguindo ele no comboio, casamento, tem muito isso. A gente vai seguindo, vira. Às vezes alguns se perdem, quando se perde, é um problema. Mas os discípulos marcou. Nós seguimos ele. Ele que entrou no barco, nós seguimos ele. Então vamos procurar aquele a quem nós seguimos. Quando eles vão lá procurar, Jesus está dormindo na boca, descansando. Aí agora eu vou passar para o texto 2. Jesus acorda, né? Repreende os ventos, eles ficam maravilhados. Beleza. Agora no texto 2. Jesus obriga eles a entrar no barco e passar por lá. Eu não quero, porque fiquei traumatizado da primeira vez. Sabe o que eu aprendo aqui? Se na primeira luta que eu e você, nós tivermos, a gente se traumatizar e dizer: eu não vou viver isso de novo, porque eu fiquei contra algo, eu fui marcado. Saiba, querido, que nas nossas decisões, quando vem a luta, é para nos tornar mais fortes. Você não entendeu? Quando vem a luta, meu Deus, olha que coisa tremenda isso aqui. Onde você está e onde você quer chegar. Jesus falou assim: olha, entra no barco e passa para o outro lado. Só que eles não passaram. Eles ficou no meio do mar, lutando, relutando com o vento, com as ondas. A Bíblia diz que o vento era contrário. Eles tentaram, não sair do lugar. Ficou sendo levado pela correnteza.
Jesus tinha dito para eles: entra e passa para o outro lado. Destino é lá do outro lado. Aí eu pergunto para você, nas minhas e nas suas decisões, onde você está e onde você quer chegar? Porque existe uma grande diferença. Onde eu estou é o ponto de partida. Onde eu quero chegar é onde Deus marcou para encontrar com você. Jesus falou para ele: entra e passa para o outro lado. Eu vou encontrar com vocês lá. Enquanto eu disperso as multidões, vocês passam para o outro lado. Passa para o lado de lá. Porque lá é o ponto de encontro. Às vezes a gente toma uma decisão aqui, e quando passa o dia 2, Jesus já está te esperando lá do outro lado. Você ainda está aqui no meio do caminho, remando em dificuldade. Só que, não vou dizer sorte, para vitória deles, Jesus ele subiu para o monte e ele foi orar. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, ele viu na quarta vigília da noite, cerca entre 4 da manhã, 3 da manhã até as 6 da manhã, ele viu, e olha que ele começou a velejar, estava escurecendo, 18 horas. Quanto tempo tinha passado, irmão? E viu estar exausto. Jesus foi orar e ele viu eles remando em dificuldade. Aí o texto diz que Jesus veio andando por sobre as águas ao encontro deles. Lembra que eu te falei que nos 2 episódios o problema que estava assolando eles estava do lado de fora. Só que tem uma grande diferença aqui. No primeiro episódio, Jesus estava dentro do barco. No segundo, Jesus não estava. Jesus estava do lado de fora. E quando Jesus está do lado de fora, nós, irmãos, Jesus tinha dito para eles: pega o barco e vai. Pega o barco e vai. Não olha para o que as pessoas vão dizer. Jesus está te falando: pega o barco e vai. Esta é a ordem dele. Ah, Senhor, mas o Senhor não vai comigo. Eu estou mandando, pega o barco e vai. Tem uma grande diferença quando eu escolho ir com ele e quando ele dá a ordem para que eu vá. Ele está garantindo para a minha vida e para a sua vida, querido. Aquilo é determinante na vida dos discípulos, porque ele falou: pega o barco e vai. Ele ficou orando. Enquanto ele estava orando, ele está vendo eles remando com dificuldade. Quando ele vê, a Bíblia diz então que ele vai caminhando em cima das águas. E qual a diferença disso? Porque do lado de fora eles estão vendo tempestade. Aí talvez um olhou para o outro e disse assim: olha, a decisão não foi minha não. Olha a diferença do primeiro. Essa decisão não foi minha não, ele mandou. Ah, foi você, Pedro? Eu não. Você viu que eu falei que eu não queria ver? Foi você, João? Não, também não. Parece que aqui a decisão não está condicionada aos discípulos, mas está condicionada naquele que os alistou, que os chamou. Ele disse assim: pega o barco e vai. Enquanto eles estão indo, irmãos, Jesus, ele vem andando sobre as águas ao encontro deles. Aí a Bíblia diz assim, que quando eles percebem que Jesus está vindo, eles olham aquela cena, e qual que é a noção? Qual que é a percepção deles, cristianos? Eles olham e dizem assim: é um fantasma. Por que é um fantasma? Porque a tempestade que está assolando o barco deles não estava mais do lado de fora, já tinha virado para dentro, já tinha tirado toda a lucidez que eles tinham. Você percebe no texto que o único que tenta entender a situação é dele. Sou eu, não tem mais. Aí Pedro diz assim: é o Senhor esse? Porque
Porque Pedro era corajoso, e não apenas corajoso, ele gostava de tirar prova das coisas. É o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo, como? Andando sobre as águas. Talvez, irmãos, as pessoas poderiam olhar assim: irmão, que tomada de decisão foi essa? É um momento crucial da sua vida que você precisa decidir. E existem algumas decisões da minha vida e na sua que são difíceis de tomar, porque elas implicam em quê? Em arriscar tudo. Não sei se você está entendendo. Você está entendendo? Elas implicam em você arriscar tudo por Jesus. É o Senhor mesmo? Então manda que eu vá ter contigo, andando sobre as águas. Aí muitos podem olhar e dizer assim: rapaz, você é doido, não faz isso não, Deus. Olha a tempestade que está lá fora, olha como que nós estamos, exaustos, cansados, de tanto tentar remar contra essas ondas e a gente não conseguiu. Tem mais de 6 horas que a gente está lutando aqui. Mas Pedro disse assim: não. Se é Ele mesmo, vai acontecer. Se não, nós já estamos lascados mesmo. Nós já estamos ferrados mesmo. Já estamos na tempestade há horas aqui, lutando. E se não vier um socorro, estou parafraseando, nós vamos morrer de qualquer forma. Então, se és o Senhor mesmo, libera uma palavra. Irmãos, a nossa decisão, ela sempre tem que estar atrelada com uma palavra liberada do céu. Se ela estiver nessa mesma junção, se ela estiver conectada com aquilo que o céu tem para a minha vida e para a sua vida, ele fica tranquilo. Todo mundo pode estar desacreditando, mas você vai ser o único que vai andar sobre essas águas e vai ir ao encontro dele e vai viver algo que ninguém nunca viveu. Talvez eles não acreditaram, duvidaram, mas depois que Pedro saiu, colocou o barco com o pé do lado de fora. Quando ele pisou, a água estava para ele. Só. 1 passo, 2 passos, 3 passos, até onde a sua decisão vai te levar? Até o momento que a sua fé não ganha lugar da dúvida. Até onde a sua fé não olhe para o que está do lado de fora. A visão sua tem que ser intrínseca. A sua visão tem que ser fixada nele. É o Senhor mesmo? Manda que eu vá até contigo. Jesus disse prontamente: vem. Tem coisas que a gente pede para Deus, irmão, e às vezes demora, não é? Tem coisas que a gente às vezes decide e a gente clama a Deus e às vezes demora. Mas eu fiquei aqui analisando esse contexto. Meu Deus, porque Jesus é maravilhoso. Porque quando Ele quer que a nossa fé seja provada e que nós venhamos a viver algo assim que seja esplendoroso, maravilhoso, irmão, Deus gosta de desafios. Deus gosta de mostrar a sua grandeza, o seu poder, para que o inimigo seja posto em terra. Na hora que ele falou: é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Prontamente ele disse: vem. Ele saiu do barco e foi andando. Diz o texto que, observando os ventos, observando a tempestade, você sabe o que o vento faz? O vento é um dos símbolos do Espírito, de forma positiva. Mas aqui no texto, ele não está agindo de forma positiva, porque ele está levando embora a fé de alguém. Ele está levando embora a certeza de alguém. A decisão que Pedro tinha tomado está indo embora com o vento. Por quê? Porque Jesus aqui, Pedro aqui tirou os olhos daquele que controla o vento.
Se você não tomar cuidado, esses ventos tiram a sua certeza, esses ventos tiram a sua convicção, esses ventos levam embora a decisão que você está tomando de romper com Cristo, de vencer com Cristo, de caminhar com Ele, de ser vitorioso nele. Jesus disse para Pedro: vem. Ele foi, mas quando ele olhou o vento, diz a Bíblia que ele começou a afundar, e ele então grita. Lembra dos gritos que estavam só lá dentro do mar? Apareceu de novo, porque o mesmo desespero que estava lá acompanhou ele quando os ventos vieram. Cuidado com o desespero. Pedro prontamente disse assim: Senhor, salva-me, socorre-me. Prontamente Jesus estendeu a mão. E sabe o que é tremendo aqui, irmão? A mesma frase de Mateus capítulo 8: por que duvidar, homem de pequena fé? Por que você duvidou? A Bíblia diz que Jesus levanta Pedro e eles voltam os dois para o barco. Talvez alguns puderam criticar Pedro, talvez alguns zombaram de Pedro. Você duvidou, você afundou. Mas Pedro também carregou, e está registrado aqui para nós pegarmos: só eu andei sobre as águas. Ninguém mais dos discípulos andou sobre as águas. Existem decisões da minha vida, eu começo a fechar a mensagem, existem decisões na minha vida e na sua vida que vai nos proporcionar coisas tremendas, sobrenaturais, ainda que no meio delas aconteçam algumas intempéries, que às vezes vai te levar a duvidar, a pensar: acho que Deus não está nesse negócio, mas sempre Ele estará, aleluia, tomando você pela mão, caminhando contigo de volta para o barco, aleluia, para que você possa testemunhar: eu andei, enquanto eu estava sozinho, eu